Reis 17, do versículo 8 em diante. Nós não temos a pretensão como igreja de sermos a melhor e mais correta. Confesso para você que a gente tem a preocupação de acertar. Essa é uma preocupação que nós temos. Mas não temos a pretensão de ser a melhor e mais correta, porque nós somos falhos também. Existem coisas que a gente não faz bem, e essas coisas que a gente não faz bem são as nossas fraquezas. Mas eu olho para as coisas de Deus, irmãos, e fico às vezes preocupado com o curso da igreja, do Evangelho que é ministrado, que é pregado, porque tem muita gente, o Evangelho, de uma forma geral, nas igrejas, não só na igreja evangélica em si, mas nas igrejas, de uma forma geral, o Evangelho ele tomou uma proporção muito grande, mas algumas coisas, alguns princípios do Evangelho começaram a ser esquecidos ou até mesmo distorcidos. E isso me preocupa, porque isso me faz lembrar daquela parábola das virgens, né? Que tem 5 loucas e 5 prudentes. Quando as loucas vagueiam e relaxam diante de coisas importantes, e as prudentes permanecem. Então, quero eu crer que a gente está buscando estar inserido no contexto das prudentes. Amém? É isso que a gente quer como igreja, é isso que a gente prima no contexto do Evangelho. Eu espero mesmo em Deus que a gente esteja acertando no alvo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E pautado nisso, no contexto de evangelho, de igreja, das coisas que têm acontecido no nosso tempo, eu quero parar para pensar em algumas coisas que são princípios e valores do reino de Deus, que estão inseridos numa passagem que Elias experimenta na sua trajetória ministerial. E a passagem é essa da viúva. Tem coisas na Bíblia que nos deixam intrigados. Deixa eu falar para você uma delas. Moisés, um homem de Deus, um homem que buscou fazer a vontade de Deus, acertar o alvo e tal. Numa falha de Moisés, ele perde a condição de entrar na terra prometida e ver a terra. E entrar na terra. Viu a terra, mas não entrou na terra. São questionamentos que eu faço mediante a Bíblia e falo, Deus, por quê? Né? Por que isso? Esse episódio da viúva, aí em 1 Reis 17, do versículo 8 ao 24, eu queria ler com você para a gente meditar, porque esse aqui é um outro episódio que me chama a atenção, que olhando humanamente, alguém pode dizer assim, mas que negócio é esse? Por que isso? Por que dessa forma? E nós vamos tentar entender, porque aqui está um preceito, um princípio do reino, de coisas do reino de Deus, que a gente vai meditar neles. Eu vou ler por aqui, porque aqui ficamos numa linguagem única, e entendimento único, uma tradução única, mas se você quiser, leia pela sua Bíblia. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que
eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Essa é a palavra do Senhor. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porém assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vamos parar aqui um pouquinho, só para a gente meditar nessa primeira parte desse texto, depois a gente até continua a segunda parte. Nós estamos diante de um quadro em que uma mulher viúva, de poucos recursos, né? Não era uma viúva rica. E se fosse uma viúva rica era tranquilo, mas não era. Era uma viúva de poucos recursos. E a Bíblia diz que o Senhor deu ordem, ou encaminhou Elias para encontrar essa mulher, porque essa mulher iria sustentá-lo, iria alimentá-lo, iria dar comida a ele. E eu queria começar aqui um entendimento que nos parece até injusto, nos parece algo complicado. Hoje, se você fala em dar, se você fala parece aqui nesse texto que Elias, o profeta, estava tirando algo de alguém, e estava tirando algo de alguém que não tinha, né? E essa era uma situação, e eu falei aqui no início, é uma das situações que biblicamente eu fico preocupado. Mas quando você mergulha para entender essa palavra, você começa a compreender que aqui estão alguns princípios do reino. E os princípios do reino são para nortear a nossa vida e nos abençoar, ainda que contrapondo a ideia humana, ainda que contrapondo os conceitos e princípios humanos. Todas as vezes que você se deparar com um princípio bíblico, abrace esse princípio e cumpra. Porque se você fizer, ainda que desafiando todo o contexto humano, o resultado disso vai ser muito bom para a tua vida. E eu quero observar o seguinte: chega Elias a uma mulher viúva, pobre, e diz para ela: me dá um pouco de água. Quando ele fala em dar água, ela se propõe a dar. Mas em seguida Elias faz um desafio um pouco maior e diz o seguinte: me dá também um bocado de bolo, um bocado de comida, um pão, enfim, alguma coisa a mais. Aí isso já trouxe a ela um certo temor. Essa mulher não tinha muita coisa, mas ela tinha um bocado de farinha, um bocado de azeite, e ela já estava com o seu projeto de vida estabelecido. E o projeto de vida estabelecido por ela não era um dos melhores. Entenda bem. O que ela estava pensando? Chegou um momento da vida, a gente já estudou questões sobre as viúvas desse tempo, e viúva, quando perdia o marido, a mulher quando perdia o marido, ela perdia totalmente a condição de se sustentar. Se tivesse filhos, ainda os filhos, né, ajudavam e tal.
mas a mulher ela ficava extremamente limitada no contexto do sustento. E essa era a realidade dessa viúva. Essa viúva ela estava numa perspectiva de vida muito ruim. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela disse assim: eu vou fazer um bolo, alguma coisa, para eu e meu filho comermos, e depois vou morrer. Sabe a perspectiva de vida que às vezes a gente começa a traçar, que é a mais pessimista? Deixa eu te falar uma coisa. Se você abraçar os princípios de Deus, a perspectiva mais pessimista que você possa ter na sua vida, ela vai ser transformada pelo poder do Senhor. O Senhor pode mudar a história da tua vida com uma semente do teu coração. Uma semente. Às vezes a gente olha para a nossa realidade e diz assim: olha, não tem mais o que acontecer. Nessa área da minha vida, acabou. Aqui, nesse contexto aqui, é o fim. Aí o Espírito Santo vem nos alertar nessa noite que se você tiver um pouco, e às vezes um pouco não é dinheiro, às vezes um pouco não é habilidade, não é conhecimento, mas talvez seja um pouco de fé. Se você puder crer, um pouco de fé, Deus muda a realidade da tua vida, muda a tua história. Deus não precisa de muito para agir. Às vezes você olha para a circunstância e fala: não, está muito complicado. Essa mulher disse assim: olha, eu vou fazer um bolo para mim. E aí chega um profeta, pensa nisso. Ela já está com o seu projeto de vida estabelecido, que era quase um projeto de morte, não mais um projeto de vida. Era um projeto final. Eu não tenho mais para onde ir, para quem recorrer, o que fazer. Meu projeto é: eu vou pegar um pouco de farinha que eu tenho, um pouco de azeite, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou morrer. A morte aí representa, a partir desse ponto, não tem mais o que acontecer, não tem mais o que fazer. Aí Deus faz um desafio a essa mulher para abençoá-la. Olha que coisa. Deus fala assim: eu vou mudar a história dessa mulher. Eu tenho um amigo de muitos anos, vou contar aqui que eu lembrei essa história agora e cabe perfeitamente. Esse amigo, eu acho que a irmã Ercília até o conhece. Ele foi lá da igreja lá de onde nós viemos, projeto. Ele, enquanto estava no Rio, ele trabalhava com compra e venda de carro. E houve uma época da vida que eles moravam muito longe, em Padre Miguel. Eles tinham que vir para Irajá, a igreja era aqui em Irajá. E eu tinha um Opala, e era um carro que eu gostava, mas era um Opalão. Coisa que como eu estava trabalhando numa empresa que me deu um carro, aquele carro ficou encostado. E aí eu ofereci aquele carro para aquele meu irmão. Falei: André, se quiser levar esse carro, cara, ele não está muito bom, vai ter que ajeitar, leva o carro, mas pelo menos você vai ter o transporte de ir e voltar com a sua família. Ele já tinha crianças pequenas. E ele aceitou, e a gente fez um negócio que ia perder de vista. Eu falei: não precisa esquentar a cabeça em me pagar, se você quiser você paga, se também não puder não precisa pagar. Enfim, foi uma coisa assim. E ele levou o carro, e aquele carro abençoou a vida dele e tal. E ele passou um tempo no Rio de Janeiro muito ruim, muito apertado. Ele morava num apartamento em Vaz Lobo e pagava por aquele apartamento. Ele entrou no financiamento da Caixa, mas ele estava muito apertado. Quando ele saiu de Padre Miguel, ele veio morar nesse apartamento em Vaz Lobo, financiado pela Caixa, pagava lá um dinheirinho, mas tudo muito difícil. Aí, um dia ele se mudou, foi lá para Paranaguá. Chegou lá em Paranaguá e, com o tempo lá, as coisas apertaram mais ainda, porque ele foi para um lugar que ele não conhecia. Ficou muito difícil pagar aluguel, difícil tudo. E ele estava muito apertado. E ele esteve no Rio há pouco tempo, há mais ou menos um ano e pouco. E a gente estava conversando sobre isso e ele falou assim: quando eu estava mais apertado, foi um pastor pregar lá na igreja.
Quando o pastor foi pregar, Deus falou no meu coração: dá o teu carro para ele. Só que o meu carro, eu tinha 2 carros. Um estava quebrado e o outro, ele falando, e o outro estava todo endividado, pneu careca, não pegava direito porque a bateria estava ruim, a documentação atrasada, estava muito ruim. E aí Deus falou assim: dá o teu carro para ele. E ele disse: mas Deus, é difícil, até porque eu estou passando por um aperto muito grande, mas é mais difícil ainda porque eu vou transferir um problema para o pastor. E aí Deus falou assim: dá o teu carro. Ele falou assim: tá bom, eu vou dar. Isso num culto. Esse dilema todo aconteceu num culto. Um pastor que saiu do Rio de Janeiro, foi pregar lá em Paranaguá e Deus falou isso para ele. E aí ele sai do culto, procura o pastor e fala: pastor, Deus mandou te dar meu carro. O pastor tomou até um susto. E falou assim: tá bom, meu irmão, mas como é isso? Ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, meu carro está muito ruim. Eu vou preparar o meu carro e depois eu levo para você lá no Rio de Janeiro. Aí, tá bom. Combinaram tudo, o pastor morava aqui na Taquara. E ele começou no empenho de regularizar o carro. Preste atenção, ele estava devendo aluguel, devendo escola das crianças, estava muito comprometido financeiramente, estava sem perspectiva financeira. Naquele dia ele começou a falar para Deus: Deus, eu vou fazer o que tu queres, mas eu vou entregar esse carro direito para esse pastor. Aí ele arrumou um emprego em seguida. Esse emprego era de venda de imóveis. E ele começou a trabalhar com corretagem, vender imóveis e tal. E o primeiro imóvel que ele vendeu, ele recebeu um dinheiro bom, um bom dinheiro, em torno de 7 mil reais. Só que tinha que ainda dividir com alguém que tinha ajudado ele a vender. Mas ele pegou um bom dinheiro. Esse dinheiro que ele pegou era agora a hora dele tentar resolver os problemas dele. Ele tinha prestação da casa atrasada, prestação de escola dos filhos, já tinha sido chamado na escola, tinha pedido: por favor, me dá mais um tempo, eu vou pagar, enfim, aquela situação precária. E ele chega em casa com aquele dinheiro e fala para a esposa dele assim: minha filha, eu vou preparar o carro para dar para o pastor. Aí ela olha para ele assim: tem certeza, filho? Tenho certeza. Porque Deus mandou eu dar. E agora eu vou fazer. Chegou esse dinheiro, eu vou preparar. Ele começou a trabalhar o carro, ajeitar o carro, pagou o que estava atrasado e tal. Sobrou um pouco de dinheiro, pouco mesmo. E ele falou: agora eu vou para o Rio de Janeiro e vou entregar o carro para ele. Aí ele disse que no processo de preparar o carro, ele foi trocar a bateria do carro. Aí Deus começou a dar sinais de que Deus ia fazer um milagre na vida dele. Quando ele chegou na loja para trocar a bateria, ele falou assim: eu queria trocar essa bateria, não posso colocar uma bateria muito cara, se você tiver uma boa bateria, até recondicionada e tal. Foi tentando argumentar. E a dona da loja ficou meio assim, né, meio sensibilizada. E ele falou assim: porque Deus me disse que eu tinha que dar esse carro para alguém, e eu estou preparando o carro para dar. Aí ela: mas não é para você não é para mim, é para dar. Deus me incomodou, me deu essa incumbência e eu vou dar meu carro. Aí ela disse: poxa, se você tem coragem de dar um carro, eu também vou ter a coragem de dar uma bateria para você. Então, bateria sua. Aí botou a bateria no carro, ele saiu de bateria nova e todo feliz. Botou gasolina e veio pagando os pedágios lá de Paranaguá para cá, para o Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, quando ele chegou aqui no Largo do Bicão, ok? Ele tinha que ir para Taquara. Quando ele chegou no Largo do Bicão, acabou a gasolina. Acabou o dinheiro, acabou a gasolina. Ele conseguiu pagar todos os pedágios, colocar a gasolina e veio desse jeito. E quando chegou ali, acabou a gasolina. Ele pega o telefone e liga para um amigo aqui do Rio. E o amigo: não, peraí que eu vou aí te socorrer. Veio aqui no Largo do Bicão, botou gasolina e foram para Taquara. Entregaram lá o carro na Taquara. Falou: pastor, está aqui o carro, Deus mandou te entregar para a feira. E ele voltou. Só que como voltar para Paranaguá agora? Se não tinha dinheiro. E ele esteve num culto, numa igreja lá em Giliard. Esteve lá em Giliard
culto, se reuniu com os irmãos, e ali alguém sentiu de dar uma oferta para ele, sem que ele falasse nada. Alguém deu uma oferta para ele, e falou para ele assim: olha, abra essa oferta só quando você estiver na rodoviária. Ele disse: tá bom. Então ele pegou todo o dinheiro que ele havia ganho na primeira venda dele, investiu nisso e veio e ficou duro. Recebeu esse dinheiro de alguém. Quando chegou na rodoviária que ele abriu, tinha o valor da passagem e o valor do lanche para ele voltar. Aí ele comprou a passagem, voltou para Paranaguá, lanchou na viagem, chegou em Paranaguá duro, sem mais nada. E falou para a esposa: minha esposa, foi tudo, meu pai. Aí ela disse: tá bom, mas Deus vai prover. E aí quando ele começa no processo de trabalho, Deus começa a abrir as portas. E aí que está o ponto que eu queria tratar com você. Às vezes as portas diante de nós precisam ser abertas, mas com um ato de fé na nossa parte. Toda árvore que você vê, um dia foi semente. E quando era semente, não existia árvore. E quando você coloca aquela semente, tem um processo de espera, mas Deus vai agir. Deus vai fazer algo muito tremendo e aquela árvore nasce e começa a dar frutos. O que aconteceu na vida desse meu amigo? Ele começou a trabalhar e retornou. Aí chegou um momento que ele falou assim, ele aprendeu como trabalhava com corretagem, e ele saiu da empresa que ele trabalhava e começou a trabalhar sozinho. E aí Deus entrou no negócio e abençoou a vida do André. E ele começou a trabalhar e a vender, e a vender, e a vender, e as coisas começaram a ficar muito boas, a ponto dele fechar com 7 construtoras em Paranaguá, que funciona da seguinte forma: essas construtoras, quando elas começam a fazer um prédio, ele é que vende todas as unidades dessas construtoras. Então, você imagina, o André, quando esteve no Rio de Janeiro há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, esteve na minha casa, o André, a gente estava conversando, ele não estava contando vantagem. O André é uma pessoa muito simples, quem conhece, acho que o André conhece, enfim, a pastora Maria. Ele é uma pessoa muito simples, continua do mesmo jeito. Só que o André mora hoje numa casa, uma mansãozinha de 5 quartos, tem 4 ou 5 carros na garagem, um deles é um Mitsubishi, Eclipse, enfim. É um negócio, casa com piscina e tal. E o que eu quero dizer com isso? André semeou no dia que Deus falou para ele: semeie uma semente. Uma semente ruim até para o fruto que deu, porque se você contabilizar o carro que ele deu, acho que era um golzinho muito ruim, ele hoje anda de Eclipse, de Mitsubishi Eclipse. Continua sendo um homem de Deus, tranquilo, sincero, mas está debaixo de uma bênção, está usufruindo da bênção de Deus de uma maneira tão tremenda, porque um dia ele ouviu. E eu não estou falando aqui para você sair fazendo loucuras, irmão. Eu estou falando para você andar e caminhar por fé, porque tem desafios que vêm às vezes para a nossa vida, que é da parte de Deus, e o interesse de Deus é abençoar a nossa vida. E às vezes a gente recua com medo das situações, das circunstâncias humanas, e Deus está dizendo: eu estou esperando você dar um passo de fé para eu poder entrar na tua vida e mudar a tua história. Essa viúva, Deus já tinha planejado abençoá-la. Eu queria começar por aí, porque às vezes a gente fala assim, mas ela abençoou o profeta. Tá bom, ela abençoou o profeta, mas havia um propósito de Deus em abençoar a ela. E o propósito nascia do ponto em que Deus falou: olha, eu tenho preparado uma viúva para te alimentar, para cuidar de você, para te sustentar. E aquela mulher, naquele momento, recebia do profeta um pedido que ela ficava recente em atender, porque ela achava que ela não tinha condições de atender. E ela disse: eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite na minha panela.
E aí o profeta solta uma palavra de fé, porque essa palavra, irmãos, é uma palavra que eu queria trazer para você, no sentido de você entender que os princípios do reino são diferentes dos princípios humanos. Os princípios humanos eu quero, me dá, me ajuda. Os princípios humanos, o ser abençoado nos princípios humanos é ter muito. É você ter muita coisa, é você ostentar muita coisa. Mas no reino de Deus não é. O reino de Deus, ele começa no princípio da semeadura. E o reino de Deus diz: olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Mas o que eu falei no início, o evangelho tem sido tão distorcido que o que tem chamado as pessoas para a igreja é: venha receber. E eu não consigo me estabelecer nesse contexto, porque reino de Deus começa por um princípio contrário a isso. O reino de Deus é entrega, o reino de Deus é dar. E quanto mais você dá, e lá em Atos capítulo 20 está escrito: olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. O princípio do dar é rico demais. E essa riqueza, uma vez um homem chega a Jesus, isso está lá em Marcos 10, o homem chega a Jesus e diz, jovem, rico, e diz: Jesus, o que eu faço? Quero te seguir. Jesus fala: é simples, querido. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O que Jesus está falando? Eu estou trocando o teu tesouro, cara. Estou tirando do teu coração aquilo que é teu Deus, porque o teu Deus é a tua riqueza, o teu Deus é o que você tem. Mas eu estou tirando isso para entrar na sua vida. E eu quero te dizer que Jesus entrando na nossa vida não significa que a gente tem que ficar pobre, mas significa que a riqueza virá dele, que todas as coisas que eu vou ter, ou as coisas que ele tem estabelecido para a minha vida, virão das suas mãos poderosas. E se ele me der, eu vou ser feliz. Se ele não me der, eu serei feliz, porque eu tenho Jesus. O contexto é esse. E aí quando esse jovem recebe essa palavra, vai, dá, e ele diz: não, isso não. Porque muitas vezes o que está no nosso coração é receber, a gente quer ganhar. Talvez ele queria andar com Jesus para ter mais, para ostentar o que tinha. E reino de Deus, amados, o princípio do reino de Deus, um dos princípios do reino de Deus é dar. Essa mulher, ela tem uma grande oportunidade. Às vezes a gente tem essa oportunidade e perde. Tem uma grande oportunidade e a fé dela ainda não a estimulava suficientemente para que ela fizesse o que tinha que ser feito. Elias pede: olha, vai lá e faz um bolo pequeno. Elias ainda ajuda a fé, né? Elias não pede tudo que ela tem. Elias fala assim: ó, faz um bolo pequeno e traz para mim, e o restante você come com seu filho. E ela então sai para fazer aquilo que o profeta havia dito. E sabe o que acontece, irmãos? O profeta solta uma palavra que vem de Deus e diz assim: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que chover sobre a terra. Quando a gente recebe uma palavra de Deus e atenta para os princípios de Deus, a nossa história muda, meu irmão. Eu quero te dizer que a tua história pode mudar nessa noite se você entregar a tua vida para Jesus de maneira que Ele seja o centro de todas as coisas. Eu estava meditando nisso e tem princípio de honra ao profeta, tem princípio de se despojar, de entrega total, mas, eu fico
preocupado com pessoas que procuram o reino de Deus, ou as coisas de Deus, porque estão precisando de algo. Deixa eu te dar um conselho: quando você estiver precisando de algo, dobra o teu joelho lá no teu quarto. Lá no teu quarto, fala com o teu Deus, porque a Bíblia diz que aquele que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Agora, não busque as coisas de Deus, o reino de Deus, como uma barganha, como algo que, se eu for para a igreja 10 vezes por mês, eu vou ser abençoado. Se eu fizer uma corrente de 7... Irmãos, eu não sou contra nenhuma dessas coisas, desde que você tenha fé para fazer. Eu só quero te dizer o seguinte: com Deus não cabe barganha. Com Deus o princípio é a entrega, da oferta. Coloca a tua vida no altar de Deus. Entrega você diante do altar de Deus. Seja você a oferta ao Senhor. Porque se isso acontecer, o que Deus tem para a tua vida é radical mudança e transformação. Vai mudar tudo. Muda tudo, porque muda o sentido da vida. As pessoas que querem muito, elas vivem pelo que querem, sabe? Mas quando você acha Jesus, você vive por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E esse princípio muda e norteia a tua vida de uma maneira totalmente diferente. Então o Senhor passa a ser o teu Deus, e o sentido da tua vida é Ele. E para Ele você vai viver. E nele, para Ele você vai viver. E essa mulher obedece. Irmãos, a segunda parte diz que o filho dessa mulher morre. Tem coisas, né, que às vezes acontecem com a gente, que a gente fala assim: não estou entendendo, Senhor, estou tentando te servir, estou tentando fazer a tua vontade, estou sendo tão confrontado, tão afrontado, as coisas na minha vida ainda não estão dando certo, mas algo Deus colocou no meu coração, e esse algo é específico para essa noite, para as pessoas que estão aqui. Deus conhece você, sabe quem você é, e tem domínio sobre todas as coisas. E Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. O fato dessa mulher ter perdido o filho em seguida gera no profeta um questionamento, o que é natural. Nós também questionamos. Nós também somos questionados. Olhamos para determinadas circunstâncias da vida e questionamos e dizemos: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu me lembro de Ezequias. Ezequias foi um rei que, quando ele assumiu o reinado, ele mudou todas as coisas no contexto do reino de Israel. Ele disse: olha, vou mudar tudo, vou transformar tudo. Porque Israel tinha virado as costas para o Senhor, tinham abandonado o Senhor, o templo estava fechado, o templo estava sujo, estava cheio de teia de aranha, estava tudo abandonado, os utensílios do templo estavam jogados, as coisas de Deus estavam abandonadas. Aí Ezequias falou: opa, tem alguma coisa errada. Quando ele assume o reinado, ele fala: vou mudar essa história. A Bíblia diz que ele restaura o templo, restaura o culto ao Senhor, restaura a adoração, restaura tudo. E de repente é isso que Deus está querendo que você faça. De repente é essa tua oferta de azeite e de farinha que Deus quer, a restauração do templo, do teu coração, das coisas da tua vida, colocar diante de Deus de maneira que Deus se agrade daquilo que Ele está recebendo da tua parte. Ezequias prepara o templo, coloca, chama os anciãos, prepara todas as coisas para que o culto volte a funcionar naquele templo. E quando tudo está pronto, ele ouve uma voz contrária que diz: olha, Senaqueribe está chegando aí com o seu exército para atacar e para destruir vocês. Sabe, é hora de parar e falar: Deus, mas eu estou tentando fazer a coisa certa e essas coisas estão se levantando contra mim. Estou sendo afrontado. Essa mulher estava sendo, nesse momento, desafiada. Parece que Deus estava forjando a fé dessa mulher de uma maneira tremenda, assim como faz com a gente também, viu? Se você estiver passando por um momento muito difícil, Deus pode estar forjando a tua fé, porque você vai sair desse momento que você entrou, muito difícil, diferente
daquilo que você, de como você entrou. Porque Deus quer forjar você, quer forjar o nosso tamanho. Deus não quer meninos. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo que creiam no poder dele, no poder transformador de Jesus. Sabe, e quando essa mulher faz aquilo que o profeta pediu, parece que eu estou fazendo a vontade de Deus, e o filho morre. Ah, Senhor. Lembra da minha filha, né? Quando o negócio deu tudo certo, o maridão morre. Na hora que pensou, agora eu vou servir a Deus com meu marido, ele morre. Sabe, o profeta também se sentiu desafiado. E o profeta disse: Senhor, o que está acontecendo aqui? Está escrito assim: versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer-lhes à memória a minha iniquidade e matar-lhe meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Deus quer mudar a história da nossa vida. Se você está passando por um momento complicado, um momento difícil, um momento de confronto, um momento em que você está buscando a Deus, mas as coisas ainda não aconteceram como você espera, que bom que você veio aqui nessa noite, porque essa é uma noite em que Deus está para agir nesse lugar. Deus vai mudar a nossa história nesse lugar, a minha também, a sua e a minha. Você, se puder crer, se você tiver um pouquinho de azeite ainda na tua vasilha, se você tiver um bocado de farinha ainda na tua vasilha, eu quero te dizer: Deus vai transformar o curso da tua história nessa noite, porque Ele é Deus. Não é porque eu estou pregando, mas é porque Ele é Deus, e a sua palavra é fiel, e a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, e no meio do seu povo isso acontece. Eu creio que essa é a noite em que Deus vai transformar a nossa história. O Senhor vai transformar a nossa história nessa noite. Ainda que esteja muito difícil, ainda que você já tenha projetos de terminar a tua história, como essa mulher tinha: eu vou fazer um bolo para mim, um pão para mim e para o meu filho, e vou morrer. A resposta que veio da parte do profeta, da parte de Deus através do profeta, é que a farinha e o azeite não vão acabar. Sabe, eu não queria que você materializasse essa palavra, no sentido que farinha é essa, não tem. Escuta o que eu vou te falar. O pouco que você ainda tem, o que Deus está dizendo é que isso não vai acabar. Deus tem algo para realizar ainda, e esse algo vai perdurar. Uma vez falaram para mim o seguinte: acabou a tua vida, acabou teu ministério, acabou você. E eu acreditei nisso, e o diabo me convenceu disso. E quando eu estava no fundo do poço, eu não conseguia ouvir uma voz de alguém que dissesse: vai dar certo. Eu já não conseguia mais ouvir ninguém para me dizer que vai dar certo. Sabe, mas quando eu estava no fundo do poço, eu ouvi uma voz que é semelhante à voz de muitas águas. E
E é uma voz que a gente acaba aprendendo a se familiarizar com ela, porque o Espírito de Deus começa a falar e você começa a entender que não é uma pessoa qualquer que está falando, mas é a pessoa do Espírito que está falando. Quando você entra numa reunião e Deus fala contigo, você sabe que é Deus que está falando contigo. Você sabe que não é a voz de alguém, mas você sabe que é a voz do Espírito que está falando. E naquele momento, quando eu estava no fundo do poço, eu ouvi uma voz que disse: não acabou nada, porque você está vivo. E quando eu ouvi essa voz, a fé voltou ao meu coração como se Deus estivesse assoprando vida de novo no meu ser. E quando essa vida entrou no meu ser, eu disse: não acabou nada, porque eu estou vivo ainda. E o Senhor está olhando para mim e me ama. E eu amo o Senhor, então a minha história pode mudar. E a minha história mudou porque o Senhor é fiel. Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua história. Deus te trouxe aqui nessa noite para transformar a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar o contexto de finitude que você já traçou como projeto para a tua vida. De repente tem coisas que você disse: já acabou, já era, já não dá mais. Deus te trouxe a este lugar para mudar o contexto de finitude. Se você se entregar ou entregar o pouco que você tem, um pouco da tua fé, um pouco do teu coração que você tem, Deus muda a história da tua vida nessa noite. Essa viúva foi transformada, a vida dela foi transformada, o seu filho ressuscitou e a história dessa mulher mudou. Porque Deus é fiel e o Senhor está aqui nessa noite. Eu quero parar por aqui, mas vamos orar juntos. Tenho absoluta certeza que Deus quer fazer algo aqui especial na vida da gente. Eu vou começar pela proposta a quem quiser entregar a vida para Jesus. Você veio aqui, você está cansado de viver a tua vida sem a presença de Jesus. Você quer que a tua vida seja transformada, você quer que a tua vida seja mudada. Se há alguém aqui nessa noite assim, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Não precisa vir aqui à frente, só fique de pé. Nós vamos orar por você. Se você veio aqui e já aceitou Jesus, já está no contexto de reino de Deus, mas tem algo que você precisa também depositar no altar de Deus como uma oferta, porque você sabe que só Deus pode transformar, só Deus pode mudar, porque pelas suas perspectivas é comer e morrer, mas pela perspectiva de Deus é dar e viver. E é isso que Deus está te propondo nessa noite. Se você tem algo que está te desafiando, que a tua fé está sendo confrontada, eu queria que também você ficasse de pé. Nós vamos orar juntos. Essa é uma noite que Deus vai operar um milagre. Eu não conheço algumas pessoas que estão aqui, não conheço a história e nem o momento difícil de quase ninguém aqui. Mas o Espírito que está nesse lugar é o Espírito que conhece você. E você não veio aqui somente por vontade sua. Você veio a esse lugar porque Deus te trouxe a esse lugar. E te trouxe a esse lugar para mudar a tua história, para mudar a tua realidade, para transformar você, transformar teu coração. Esse é o tempo de Deus, o Deus vai fazer. Você que está de pé aí, vamos colocar a mão no nosso coração nesse momento, como oferta. Dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego como oferta viva ao teu altar. Me entrego como uma oferta diante de ti, Senhor. Ó Espírito, tu que sopra, Senhor, nos quatro cantos. Aleluia. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre o teu povo que se reúne nesse lugar, Senhor. Eu profetizo salvação, eu profetizo cura, eu profetizo regeneração. Profetizo nessa noite, Senhor, restauração. Tem áreas que precisam ser restauradas, eu profetizo restauração. Que venha da tua parte, Espírito, restauração nessas vidas.
farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não cessará. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Que o Senhor mude a história da tua vida. A partir dessa noite, teu Deus te diz: farei coisas novas. Farei caminhos no ermo. Fontes fluirão no deserto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus abençoe. Quero agradecer a presença